hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o mesmo tema que nós falamos ontem, que é crescendo juntos no amor de Jesus. E esse mesmo tema que eu quero estar falando com os irmãos nessa noite. Este versículo de Salmo 133, 1, nos lembra da beleza da comunhão e da força que há na unidade do corpo de Cristo. Então, o texto bíblico de Salmo 131, 1, diz assim: ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. O primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos é o seguinte: a união, ela é preciosa aos olhos de Deus. Então, a gente viver em comunidade, estarmos juntos, é projeto de Deus. Ele começou isso lá na criação, ele não fez Adão para viver sozinho. Ele deu a Adão uma família. E nossa primeira comunidade, né, nossa primeira união, quando um bebê nasce, é a família. A família ela é muito importante nesse projeto de Deus, que é essa união que Ele nos fez para vivermos em conjunto. O salmista começa exaltando a bondade de Deus e a maravilha de quando os irmãos vivem em comunhão. A unidade de Deus, a unidade da igreja, ela é agradável a Deus. Não é apenas uma sugestão, mas é um valor, é um princípio que está na palavra de Deus, a gente viver em união. Quando nós estamos unidos, Deus habita no meio de nós, Ele se alegra em ver os seus filhos caminhando juntos em amor. Para a gente ter um pouquinho essa ideia de que sozinho a gente é fraco e vivendo em comunhão com outras pessoas, eu vou ilustrar de uma seguinte maneira. Vem aqui meus dois amigos, Natan e o Levi, vai me ajudar nessa ilustração. Vamos imaginar que isso daqui são gravetos. Eu usei uns palitinhos aqui. Se esse palito está sozinho, eu vou dar na mão do Natan. Natan, pode quebrar. Você consegue quebrar? Nossa, foi fácil. Estragou rapidinho. Levi, pega um. Vê se é fácil quebrar. Facinho. Foi tranquilo. Ok. Agora, Natan, todos esses palitos juntos você vai tentar quebrar. E aí? Não quebra, tá bom. Deu uma lascadinha, né? Deu uma lascadinha. Aconteceu aqui, ó. Teve um ali que não estava tão forte. Vai lá, Levi, tenta quebrar. Ó. Bom, pode até dar uma quebradinha, uma lascadinha ali, mas é mais difícil. Um só foi fácil? Todos juntos foi fácil? Foi fácil? Você teve que fazer muita força, né? Para quebrar um pouquinho ali? Não foi, foi difícil? Mesmo? Então tá bom. Muito obrigada. Assim como um feixe de gravetos é difícil de quebrar quando eles estão juntos e eles estão unidos, assim também somos nós. Como igreja, quando nós estamos unidos, como nós estamos fortes, quando nós estamos embasados na palavra de Deus, vai ser muito mais difícil quebrar. Vai ser muito mais difícil destruir aquilo que Deus projetou para nós. Então, quando a gente vive união, Deus não quebra. O inimigo, né, não vai quebrar. Uma aplicação para quem é pai e mãe aqui. Pai, seja exemplo de unidade. O seu filho vai aprender a viver a unidade se você também viver em unidade. Ir na igreja, né, estar com pessoas na sua casa, convidando pessoas na sua casa, PGM, indo nos PGMs. Então, isso fortalece, isso faz crescer, né, essa unidade. As crianças aprendem mais pelo que vem do que só pelo que ele ouve. Então, quando a gente, quanto família, quanto igreja, a gente permanece unido, permanece junto, e é esse exemplo para os filhos, eles vão crescer com essa ideia também, né, de estar unidos, de ter boas amizades, de estar junto com as pessoas. Quando os pais valorizam a comunhão, a vinda à igreja, ou estar junto com os irmãos, os filhos crescem entendendo que a igreja é uma família espiritual importante para a vida deles. Incentive seus filhos a fazer amizades saudáveis dentro da igreja.
Ontem aqui, eles brincaram, nós tivemos 58 crianças, né? Teve vários convidados, vários amigos deles, eles convidaram amigos de condomínio, da escola, né? Vários ali trouxeram, o Luca trouxe 2 amigos ali da escola, e isso faz com que eles se fortaleçam. Então, eles crescem com essa ideia de família espiritual importante. Outro ponto que eu quero destacar com os irmãos é que o pecado mancha a nossa vida, né? Quando o pecado entra na nossa vida, ele faz com que a gente esmoreça, que a gente não consiga ter uma vida em comunhão, né? Desânimo, tristeza, abate nossa vida. Então, quando a gente está com alguém que nos dá suporte, que nos ajuda a caminhar na palavra de Deus, a gente vai ser fortalecido, a gente vai estar junto. E o pecado, quando ele entra na nossa vida, a gente fica fraco, a gente enfraquece. Mas Jesus purifica a nossa vida. Olha esse versículo de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas antes da gente falar mais sobre crescer juntos, a gente precisa entender um pouquinho o plano perfeito de Deus para cada um de nós. E como o pecado, ele interfere isso. Eu tenho aqui 2 jarros. Um deles, né? Aqui é Deus. E o outro sou eu e você. Então, vocês estão sendo representados aqui no eu, certo? E nós temos o pecado. O pecado é pequenininho. Ele é menor, ele está bem menor aqui, né? Deus, quando Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele colocou o seu caráter em nós, Ele colocou as suas habilidades, né? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Vocês querem vir aqui? Pode vir para ver. E Ele colocou as suas características em nós. Mas aí, o homem, né, foi enganado. O homem e a mulher ali no jardim foram enganados, e aí entrou o pecado na vida deles. E a partir de então, nós pecamos e estamos separados de Deus, né? Podem vir sentar aqui na frente, vem cá, vem aqui, vem. Pode vir. Isso, aí vocês conseguem enxergar. Aí. Então, vamos lá. Quando o pecado entra na nossa vida, vamos falar alguns pecados aí, né? Que desde criança nós cometemos. Uma mentira, esconder alguma coisa, falar, não foi eu que fiz. Brigar com amigo. Xingar. Bater. Mostrar o dedo do meio, isso é feio. Verdade. Né? Tem uma intenção errada aí. Beliscar, né? Desobedecer, bater. Aí o que vai acontecendo na nossa vida? Nós vamos ficando assim, manchados. O pecado vai estragando a nossa vida. A gente vai ficando todo sujo por dentro. Alguns pecados, né? O José Augusto outro dia falou dos pecados capitais, né, Zé? E aí, algumas coisas, né, que nós crescemos e continuamos pecando, né? Imoralidade, a mentira, a vaidade, gula, orgulho, a ira, a ganância, brigar, discutir, roubar, matar, né? Quantas coisas faz com que a gente peque e que a nossa vida vai ficando assim, escura, vai estragando, vai ficando manchada. Mas nós temos um Deus que é misericordioso, que nos ama e teve um plano perfeito. Ele enviou Jesus. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Quando nós permitimos que Deus faça parte das nossas vidas, quando a gente crê que Jesus faz parte da nossa vida, que Ele entra no nosso coração, o nosso pecado,
com o sangue de Cristo lá na cruz, ele vai, porque Deus é perfeito, ele não se contamina, quer ver? Eu vou tentar colocar aqui. Olha, o pecado não faz parte de Deus, não contamina Deus, não escurece. Mas quando Deus faz parte da nossa vida, olha o que acontece. Eu vou até virar aqui um pouquinho, para vocês verem melhor. Olha o que acontece. A nossa vida vai limpando. E nós vamos ficando cada vez mais cheios de Deus e limpos igual a neve, brancos como a neve. E vai limpando a nossa vida. E quando Jesus faz parte da nossa vida, pode vir tentações, pecados, que não vai manchar novamente a nossa vida. Nem de Deus, olha lá, está vendo que some? E nem a nossa. Porque Deus e Jesus faz parte da nossa vida. E aí nós estamos limpos, com o coração limpo, porque nós somos consagrados ao Senhor Jesus. Ok? Continuando aqui então. Sozinhos, nós não conseguimos tirar a mancha do pecado. Pelas minhas atitudes, eu não vou conseguir limpar. Eu não vou conseguir me purificar. Eu não vou conseguir tirar esse pecado de dentro de mim. Só Jesus é poderoso para perdoar, purificar e restaurar a minha vida e a sua vida. Uma vez limpos, nós podemos crescer juntos com os irmãos, vivendo em unidade e em amor, e a gente não vai ser mais contaminado por esse mundo. Então a gente precisa, sim, cada vez mais buscar a Deus, buscar sua palavra, viver em comunhão, viver em união, para que a gente possa ter essa vida santificada e buscando cada vez mais a presença de Deus e a santificação. Pais, novamente, sejam modelos de arrependimento e transformação. Quando errar, não deixe o orgulho tomar conta de sua vida. Peça perdão. Peça perdão para o teu filho quando você errar com ele. Isso não é vergonhoso, não. Isso é muito saudável para a vida dele também. Ensine os filhos desde cedo que o pecado tem uma consequência, mas que a graça de Deus é muito maior. Momentos em família como oração, devocional, tem bíblias infantis, tem bíblias para pré-adolescentes. Sentem com seus filhos, ensine-os a fazer devocional. Quando eu estava grávida da Dani, eu fiquei um tempinho ali de licença, e aí no prédio que eu morava, eu comecei a fazer um discipulado com algumas vizinhas minhas ali do prédio. E nós estudamos um material, um livro que chama-se Mulher Única. E foi muito bom ali, né? Naquele tempo que eu estava com essas mulheres. A Belle era pequena, ela devia ter os seus 5 para 6 anos ali. Aí a Belle foi para o quarto, pegou um monte de folha, grampeou, montou montou como se fosse um livrinho e escreveu na capa, Menina Única. Então, assim, ela viu no meu exemplo ali, né, algo que eu estava estudando. E ela, às vezes ela perguntava, mas o que tem nesse livro? O que você estuda? O que você fala? Eu falava, olha, hoje eu tenho e tal. Ia para a sala, às vezes os nossos filhos, né, como era a Belle, aí tinha uma amiguinha também que ficava ali no quarto brincando, e elas fizeram isso. Então, com o nosso exemplo, os nossos filhos estão vendo. Então, se você não só ensine o seu filho a orar, ore, né, deixa ele ver você orando. Né? A Martinha, quando veio aqui em maio, ela falou o seguinte, que Deus falou muito forte com ela, porque ela sempre esperava as meninas dormir para ela poder fazer o seu devocional ou para ela poder orar. E aí Deus tocou no coração dela, falou, não, deixa suas filhas ver você fazer devocional. Deixa as suas filhas ver que você está lendo a Bíblia. Deixa as suas filhas ver que você ora. Então, é através do exemplo que eles vão aprendendo também. Incentive seus filhos a confessarem os seus erros, né? A falar, olha, eu errei, eu pequei, me perdoe. E orem juntos, né, dessa forma, para que vocês possam viver em paz também dentro da família. Terceiro ponto que eu quero destacar com os irmãos. Assim como a pipoca, vocês viram que tem uma decoraçãozinha, um carrinho de pipoca ali, ele funciona, estoura a pipoca. As bexigas aqui estão representando a pipoca, tal. Qual foi a ideia dessa pipoca, do crescer juntos, né, e unidos? Vocês já viram que, para o milho
tão pequenininho, amarelinho, para ele poder estourar, ele precisa ser aquecido. Ele precisa esquentar. Mas o milho sozinho, muitas vezes, ele não vai fazer o efeito que ele precisa. Ele precisa estar junto. Se você colocar um grãozinho lá só, vai demorar, vai ficar, não vai ter o efeito que ele precisa ter. Então, ele precisa juntar vários milhos, aquecer a panela, colocar um pouquinho ali de óleo, tal, se bem que hoje tem outras técnicas, mas eles juntos e unidos e aquecidos, eles estouram. E aí, aquilo que estava ali dentro dele, ele forma aquele floquinho, né, de neve. O nosso coração, ele também precisa ser aquecido. E ele precisa ser aquecido pela palavra de Deus e pela comunhão com os irmãos. É quão bom quando a gente louva, quando a gente adora a Deus, quando a gente lê a palavra e sente aquela coisa boa aqui, né? É porque o nosso coração está sendo aquecido, o nosso coração está sendo trabalhado por Deus. E quando nós deixamos Deus agir, o que está dentro de nós é transformado. E aí, o que acontece? A gente não consegue ficar só aqui. A gente transborda isso. Assim como a pipoca, quando ela começa a estourar, ela não consegue ficar paradinha, ela pipoca, ela salta. Se você abrir a tampa da panela, o que vai acontecer? Vai cair pipoca para todo lado. Então, ela sai pipocando aí para todo lado. Estoura, né? Ela estoura e sai pipocando, faz a maior sujeira. Quando nós deixamos Deus agir na nossa vida, o que está dentro de nós é transformado e começamos a pipocar a palavra de Deus. Então, a palavra do amor de Jesus, a gente também vai pipocar para as outras pessoas. Então, a gente vai falar desse amor. A gente vai testemunhar aonde a gente estiver. A gente vai estar falando do amor de Jesus para as outras pessoas. Pais, mais um recadinho para todos aqui que tem filhos, que tem netos, que tem sobrinhos e que está próximos de crianças, quem é professoras, né? A gente também é professor e fazemos missão na escola quando a gente trabalha. Criem momentos, né, em família para aquecer o coração juntos. Oração em casa, leitura bíblica, vir juntos ao culto. Quando os filhos veem os pais pipocando a palavra de Deus, pipocando a alegria, a fé e o servir na igreja, eles serão naturalmente inspirados para fazer o mesmo. Eles vão gostar de vir na igreja se você vir para a igreja com alegria e gostar de estar aqui também. Se você vem bravo, desanimado, chateado, tal, eles não vão querer vir com ânimo. Então, nós passamos esse ânimo, né, esse exemplo para eles. Inspirem, né, os seus filhos. Incentive os filhos a compartilhar versículos com seus amigos, convidar os amigos para a igreja, participar das atividades com entusiasmo. Mais um ponto que eu quero destacar com os irmãos é que onde há unidade, Deus derrama bênçãos na nossa vida. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, como diz no Salmo 133, 3. Onde há união verdadeira, Deus envia bênção e envia vida. A igreja unida se torna um lugar de cura, de alegria, de crescimento espiritual. Por que nós temos escola bíblica? Para aprender da palavra de Deus, mas também para compartilhar, para conversar, para estar juntos, para crescer juntos, para aprendermos juntos. As crianças que estiveram aqui ontem estão vendo esse exemplo e sendo impactadas, porque a gente vê a igreja unida e proporcionando momentos para que eles possam estar juntos e possam estar se divertindo e possam estar aprendendo da palavra de Deus. Mais uma aplicação para os pais, para nós. Cultivem o lar onde há unidade, onde há o perdão, onde há cooperação constante. Né? Façam coisas juntos, cozinhem juntos, né? Façam uma atividade de casa juntos. Tragam seus filhos para perto da vida da igreja, envolva-nos, né, em ministérios, programações, PGMs. A gente vê, né, os nossos adolescentes ali servindo, fazendo coisas pela igreja. Um está lá no Dota Show, o outro está tirando foto, o outro estava no teatro ontem, o outro está tocando, né? Outro está tocando violão, outro bateria, outro teclado, piano. Né? Então, a gente já vai mostrando para eles esse caminho. Lembrem que famílias unidas geram igrejas fortes e unidas. As igrejas unidas recebem bênção do Senhor.
concluindo aqui tudo, né, que a gente conversou sobre esses 4 pontos. Crescer juntos no amor de Jesus é viver em comunhão verdadeira, permitir que Jesus limpe o nosso coração, como a dinâmica aqui da jarra, ser aquecidos pela palavra, pipocando o amor de Deus por onde nós formos, e assim como vivemos ontem um momento de alegria e serviço aqui dentro da igreja, que possamos seguir unidos, sempre juntos, permitindo que Deus aqueça e purifique nossos corações para sermos instrumentos de impacto dentro da nossa igreja e aonde a gente estiver, né? Fora, no nosso trabalho, no nosso serviço, na nossa escola, na universidade, aonde a gente for, que esse amor de Jesus que faz parte da nossa vida possa expandir, possa pipocar para todo lado. E que tudo isso aconteça também dentro de casa, pais sendo exemplo, filhos sendo ensinados e famílias juntas, né, caminhando na fé. Como é bom a gente ver, né, um movimento desse e a oportunidade que temos como igreja, né, de poder abençoar as gerações. Eu acho que uma igreja saudável é uma igreja que abençoa as gerações. Mas eu queria que nesse momento você pudesse fechar os teus olhos. Eu não sei o que Deus está falando ao seu coração, mas eu queria que você fechasse os teus olhos. Talvez você que entrou aqui nesta noite, você esteja lutando com algum tipo de pecado na sua mente e no seu coração. E talvez há algum tempo você tenha se sujado com o pecado. Mas hoje a gente tem aprendido que o Senhor é aquele que vem para purificar. Ele é aquele que vem para perdoar pecados. E talvez esse seja o momento de você falar com o Senhor e dizer: Deus, eu peço perdão. Eu peço perdão por causa desse pecado. Fale com Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Agora talvez você veio até este culto e talvez você seja um milho de pipoca que está frio. Talvez você seja ali uma pessoa que já não tem sentido mais o agir de Deus como um dia você experimentou. Mas hoje Deus nos dá a oportunidade de entendermos que somente com o poder de Deus na nossa vida, com o dominar de Deus no nosso coração, nós seremos capazes de poder não só ter os pecados perdoados, mas frutificar e transbordar pelo enchimento do poder do Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. Fale com Deus. Se você é essa pessoa que chegou aqui e tem percebido que há algum tempo o seu coração tem esfriado, fale: Deus, eu preciso que o Senhor derrame rios de água viva no meu coração, para que eu possa, Deus, ser testemunha do Senhor, ser sal da terra, ser luz do mundo, Deus. Transmitir o bom perfume de Cristo através da minha vida e não mais simplesmente tendo uma vida aprisionada, vivendo muito pouquinho, sendo que Deus, o Senhor, é aquele que tem um oceano de bênçãos para a sua vida. Fale com Deus nesse momento. Eu queria convidar você para ficar de pé e ainda de olhos fechados nós vamos orar. Fique de pé onde você está. Fique com os olhos fechados e fale com Deus nesse momento. Eu não sei qual é o toque do Espírito Santo do Senhor no teu coração, mas que esse seja um momento onde você talvez vá se reconciliar com o Senhor, ou talvez até mesmo entregar a sua vida, entregar a sua família, entregar os seus negócios nas mãos do Senhor, para que esse Deus Ele possa
envolver não somente o seu coração, mas tudo aquilo que você faz. Vamos orar, feche os teus olhos. Pai, obrigado, Deus. Obrigado que a tua presença é aquela que aquece o nosso coração e nos faz transbordar, ó Deus. E isso só é possível por causa da presença do Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. Pai, eu oro, ó Deus, por aqueles que hoje, Deus, têm colocado, ó Deus, os seus pecados, os seus erros, ó Deus, toda a sujeira do coração nas tuas mãos, para que, através do poder do teu Espírito, ó Deus, possa haver a purificação, Deus, vinda dos altos céus. Pai, e aqueles, ó Deus, que precisam do aquecimento, do enchimento, do transbordar do teu Espírito, que eles possam, Deus, perceber, ó Deus, o agir do Senhor, que é poderoso na vida deles, ó Pai. Obrigado, Deus, pelas nossas crianças. Nós oramos por cada uma daquelas 58 crianças, por aqueles pais, por aqueles avós que passaram por aqui, que eles sejam alcançados pelo poder do teu Espírito, Deus, e que o teu amor seja propagado, Deus, e anunciado através, ó Deus, da vida de cada um dos nossos pequeninos e também das nossas vidas como discípulos de Jesus. Nós somos gratos, Deus, pela tua presença, pelo teu agir, e nós oramos no nome santo, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.